Olá, bom dia! O mais desafiador da atividade empresarial é que ela nunca está perfeita. Mesmo quando está indo bem, um negócio pode melhorar. E melhorar pode significar várias coisas, desde pagar melhor a equipe, gastar menos, poluir menos e até aumentar a receita, podendo ter mais lucro, claro. E as melhorias dentro de uma empresa podem ser feitas em todos os departamentos, em todos, mesmo naqueles considerados mais enxutos. E para ilustrar, vamos te apresentar as ações que os consultores do Aquila estão desenvolvendo no Superboc Group, uma tradicional indústria de bebidas da Europa, também presente no Brasil. O mercado europeu tem um dos consumidores mais exigentes do mundo e, para ter o máximo de qualidade, as empresas precisam produzir de forma impecável e sustentável. Por isso, a busca por métodos mais avançados de trabalho exige a atenção máxima dos gestores. Pois no distrito de Porto, em Portugal, estão reunidos vários gestores quebrando a cabeça para alcançar resultados inéditos para uma das maiores indústrias de alimentos da Europa. A demanda do Superboc Group, fabricante de cervejas, águas e refrigerantes, era que os equipamentos usados na produção quebrassem menos, permitindo o controle integral da produção. A ajuda veio da equipe Aquila, instalada na Europa há 9 anos. Ficámos de pé atrás, ficámos na dúvida sobre o que é que vinham cá fazer e ninguém gosta de ter um fiscal a trabalhar. Mas a verdade é que aos poucos estas barreiras foram sendo quebradas e passamos a ver os colegas do Aquila como membros da equipa. O Douglas está neste projeto desde o começo, há 2 anos. O economista brasileiro, consultor do Aquila Ibéria, já esteve em outros países ajudando empresas a também melhorar a excelência operacional. Tudo o que fizemos foi sempre em conjunto com a equipe da Superboc. O que eu poderia destacar é que nesse processo o nosso papel é garantir o foco e o cumprimento das etapas do método de gestão para alcance de resultados. E os resultados esperados podem estar até nos pequenos detalhes do funcionamento de uma máquina. Mas a primeira preocupação é criar um clima interno favorável ao processo de mudanças. Geralmente, quando a gente chega no novo cliente, a gente encontra um pouco de resistência para conseguir separar a rotina de melhoria e reservar na agenda um tempo para pensar e, de fato, fazer as melhorias. Mariana é uma entendida em produtividade. Integrante da equipe do Aquila Ibéria, ela também atua no projeto de consultoria para o Superboc Group e acumula grande experiência em projetos realizados em 4 continentes, onde desenvolveu habilidades para contornar qualquer empecilho que possa surgir no andamento do projeto. O início é um desafio. Apesar de termos os gestores do nosso lado, nem sempre é fácil termos todos os técnicos do nosso lado desde o início neste processo de mudança. Aos poucos, outros técnicos vão ganhando confiança e vão sentindo que nós estamos ali para realmente auxiliá-los e ajudá-los com as principais dificuldades que eles sentem na pele todos os dias. O ritmo da produção depende dos equipamentos. Se param de funcionar, a linha se atrasa e o plano de trabalho não é cumprido, impedindo que a logística, por exemplo, entregue o que o comercial vendeu. Essas disfunções foram corrigidas na rotina das fábricas. Tivemos melhorias consideráveis no desempenho de algumas das máquinas que eram as máquinas críticas. O trabalho em conjunto com o Aquila também permitiu tornar mais evidente que máquinas eram essas e daí ser muito focado para melhorar o desempenho dessas máquinas. E essa busca continuada por melhores resultados vem desde a fundação do Superboc Group. Há 130 anos, ele faz parte da história do mercado português. Neste vídeo institucional, o grupo relembra como os fundadores foram bravos para estruturar as bases para o conglomerado de empresas, que reúne hoje 1.300 trabalhadores, produzindo 22 marcas de bebidas. Com tanta tradição, a equipe de consultores do Aquila precisou entender essa cultura antes de começar os trabalhos. A Superboc é uma empresa super respeitada aqui na Europa e nossa equipe não poderia chegar e desconsiderar tanta competência demonstrada ao longo de tantas décadas. Eles são bons no que fazem e
por isso são um player tão importante no mercado. Mas mesmo em time que se está ganhando, às vezes é preciso mexer para garantir que a competitividade continua a crescer. Novas tecnologias e metodologias surgem, e a Superboc sabe disso. O trabalho que estamos fazendo aqui é um trabalho incrível, feito a 4 mãos. O processo de consultoria dentro do Superboc Group teve várias etapas, e uma delas foi a formação dos grupos de excelência. Mais de 10 foram criados. Um grupo de excelência é um grupo multifuncional que trabalha com um objetivo específico. Ele é formado por liderança, conhecimento técnico e conhecimento metodológico. Ser selecionado pelo Superboc Group é resultado de um trabalho de aproximação com o setor de manutenção no mercado europeu, que o Aquila vem fazendo nos últimos anos. A participação em eventos como o Congresso de Manutenção Industrial, inclusive como palestrante, permite que as metodologias aplicadas pelos consultores do Aquila sejam conhecidas por empresas de todos os segmentos. Eu vou conversar agora com o gerente de projetos e sócio do Aquila, que participou da concepção desse projeto de consultoria dentro da Superboc. Está conosco o Pedro Lima, engenheiro, mestre e especialista em várias áreas como excelência operacional, inteligência competitiva e gestão de processos. Pedro tem ampla experiência em consultoria, atuando em empresas do Brasil e do exterior. Pedro, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Tayana, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Pedro, eu vou começar tentando entender um pouquinho melhor de como foi esse projeto lá em Portugal. Apesar do Aquila ter muito conhecimento, um know-how enorme, experiência em diversos países, os portugueses eles são tanto quanto desconfiados. Foi difícil convencê-los de que a gente teria soluções que iriam agregar valor? Como que foi o diagnóstico inicial? Tayana, a questão não está muito em si na solução que agrega valor, mas sim um conjunto de fatores. Um dos protagonistas dessa cesta de processos que a gente tem que mexer é o diagnóstico. Um diagnóstico ele tem que ser bem assertivo, ele tem que identificar esse problema muito bem. Né? E ao fazer esse diagnóstico, a gente começa a mexer em outro fator, que é o relacionamento. Ao arregaçar as mangas, ir para o cliente, pegar os dados, esmiuçar os processos do cliente, a gente já começa a trabalhar esse relacionamento, que é muito importante. Gente, tem até uma história durante o período do diagnóstico para identificar os problemas com os equipamentos que virou uma piada dentro do Aquila. Teve um dia que o Pedro andou tanto na fábrica da Superboc que perdeu até a sola do sapato. E a gente tem a foto para ilustrar. Pedro, quanto você estima que você caminhou naquele dia? Olha, Tayana, a gente tem hoje os celulares, né, que falam pra gente, esse dia aí foram exatos 18 quilômetros que a gente andou, mas em média, nos 4 dias de diagnóstico, foram 14 a 18 quilômetros que a gente anda todo dia. Mas assim, o importante de tudo isso é esse mix de fatores, né? É a entrega, o diagnóstico assertivo e esse relacionamento que a gente começa a desenvolver com o cliente. E isso fez com que a gente ganhasse essa confiança dos portugueses na Superboc. E ainda falando em termos de confiança, é importante ter um escritório como nós temos lá, com uma equipe dedicada, um escritório fixo. Isso é importante em termos de confiança? Sem sombra de dúvidas. A gente, desde a fundação do Aquila em 2011, né, nós estávamos nos Estados Unidos, inclusive, a gente sabe que o Aquila nasceu com esse DNA olhando para o exterior. Lógico, mantendo as origens aqui, nós somos bons mineiros, né? Mantendo essa origem com o pé no Brasil firme e forte aqui, mas sempre olhando para fora. Hoje nós temos escritórios na Austrália, na Colômbia, na Europa, e assim, dá muito orgulho saber que tem uma empresa brasileira exportando conhecimento, né? E assim, sabendo que isso é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que a gente exporta esse conhecimento, a gente consegue também trazer coisas que estão acontecendo lá fora para os nossos clientes aqui no Brasil. Inclusive, Pedro, falando também de confiança, o Raimundo Godoy, que é o nosso diretor técnico e também um dos sócios fundadores do Aquila, ele gosta muito de participar, tanto do diagnóstico quanto dos rituais de gestão. Inclusive, a gente tem uma foto dele aqui, nesse momento, em um desses momentos, né? Ele está sempre presente nos rituais, nesses ritos de governança. Você acha que isso também ajuda em termos de aumentar a confiança do cliente?
Sem sombra de dúvidas, Taina. A presença do Raimundo, ela traz para a gente que está no dia a dia do projeto, falando um pouco do lado do consultor, essa segurança, porque o Raimundo, o que ele faz? Ele olha o que a gente fez, olha o que a gente está fazendo e garante que as próximas entregas sejam mantidas com a qualidade lá em cima, né? Para o cliente, isso é muito importante. Isso é um papo de CEO para CEO. Então, o nível que eles colocam, os problemas que eles tratam na mesa, são outros que não chegam no nosso dia a dia. O Pedro vai continuar conosco para mais uma rodada de perguntas. E a seguir, você vai conferir a segunda reportagem sobre o processo de consultoria que nossa equipe realizou no Superboc Group, um dos maiores fabricantes de cervejas, refrigerantes e água da Europa. E você vai conhecer o trabalho do árbitro, uma espécie de fiscal sugerido pelo Aquila para monitorar cada etapa da consultoria e ver se tudo está funcionando bem. Até já! Editora Aquila. Conhecimento prático em gestão para você alçar novos voos. Conheça as nossas obras. Formação de gestores, criando as bases da gestão. O verdadeiro desafio é o de capturar oportunidades e resolver problemas. Análise financeira, enfoque empresarial. Uma abordagem prática para executivos não financeiros. Conceitos simples e diretos de como cuidar bem do dinheiro do seu negócio. O poder da excelência comercial. Solução prática de como potencializar seus resultados. Ferramentas e técnicas avançadas para revolucionar a sua área comercial. 8 passos da excelência. Um guia prático de como levar a sua organização para um novo patamar de resultados. Transforme sua ambição num caminho seguro a ser percorrido. Estamos de volta e agora vamos direto para Portugal para entender qual é o papel do árbitro dentro das consultorias do Aquila. Como o próprio nome já diz, ele faz um trabalho de intermediação. O árbitro acompanha o que o Aquila faz e, ao mesmo tempo, monitora o engajamento das empresas que precisam se envolver para tudo dar certo. Isso porque nós do Aquila trabalhamos a 4 mãos. Nossos consultores compartilham conhecimento e isso ajuda os colaboradores dos nossos clientes a alcançar um patamar de maturidade na gestão. Confira! O Aquila sempre conduz os projetos de consultoria a 4 mãos em qualquer país onde atua. Ou seja, só criar estratégias, fazer planilhas e planos de metas e ações não basta. É preciso ajudar os colaboradores do cliente a alcançar um novo patamar de maturidade na gestão. O Aquila atua como conhecimento metodológico, ou seja, garante que o planejamento vai ser bem feito, que vai ter disciplina na execução das ações, na verificação e na padronização de resultados. E o que nós notamos na Superboc é que tanto na proposta de melhoria quanto na execução das ações houve muito envolvimento de todos os integrantes do grupo, o que foi de fato fundamental para o sucesso de todos os grupos que trabalhamos. E sucesso dentro de empresas competitivas como o Superboc Group é ampliar o controle sobre cada etapa da produção, garantindo o aumento contínuo na qualidade dos produtos e a redução de desperdícios. Um estudo como este, normalmente nós iniciamos-lo com um levantamento de como os técnicos estão a ocupar o tempo no seu turno de trabalho. Que tipos de tarefas ocupam o dia-a-dia do técnico? Seja consertar um equipamento, deslocação, procurar na oficina uma ferramenta, aguardar uma ordem de serviço. Sentamos-nos com os técnicos e realizamos sessões de FCA, análise de fato, causa e ação, para assim entendermos como podemos otimizar melhor o dia-a-dia deles, dedicando mais tempo às tarefas que agregam valor, que são aquelas em que efetivamente os técnicos estão a cuidar dos seus equipamentos. Os ganhos de um projeto bem executado como este, liderado no Aquila Ibéria pela consultora Cláudia Bessas, é a certeza de ter ocorrido repasse de conhecimento, o que é reconhecido pelas lideranças do Superboc Group. E outra grande melhoria interligada foi o método, portanto, a forma como se analisaram as máquinas, como se trabalhou em equipa e como todos em conjunto, seja a manutenção, seja o cliente, no caso o serviço de enchimento, trabalharam, permitiu melhorar e essa parte também ficou. Portanto, esse modo de operação ficou e está para durar e gostamos muito que assim fosse. Nos projetos da Europa, nós adotamos uma prática de sucesso, que é a definição da figura de um árbitro na governança do projeto. O árbitro é uma pessoa da companhia
que tem como missão garantir que todas as entregas são realizadas. Ele julga de maneira imparcial todas as metas do projeto. E para isso, ele acompanha de perto tudo que a equipe do Aquila faz, mas ele também pode puxar a orelha de algum colaborador que não esteja cooperando. Aqui na Superboc, nós tivemos 2 árbitros impecáveis. Um deles, Tereza Ribeiro Braga, responsável pelo controle de gestão do Grupo Superboc. O árbitro é um elemento imparcial que promove a conciliação das visões do Superboc Group e do Aquila, garantindo o seu alinhamento para o atingimento dos objetivos do projeto. Este projeto teve como principais desafios perceber como se conjugavam todas as peças do complexo puzzle que é a manutenção industrial no Superboc Group, para que sustentadamente pudesse tomar decisões e também a maior simplificação possível da monitorização do projeto, de modo a que as equipas mantivessem o foco na operação e na execução do projeto. Para consolidar o aprendizado das metodologias, os consultores do Aquila aplicaram vários cursos e conduziram discussões entre as equipes de manutenção do Superboc Group. A equipa Aquila esteve sempre muito disponível e cooperante, com métodos de trabalho que permitiram que se adaptassem às necessidades específicas do negócio do Superboc Group. Pautaram sempre pelo cumprimento das entregas atempadas, com um nível de detalhe sustentado pelo que acontecia na operação. Deste modo, foi possível a tomada de decisões informadas, imprescindíveis para a melhoria de processos que serão executados com excelência. E à medida que o projeto ia sendo executado, os trabalhadores do Superboc Group iam tendo a oportunidade de apresentar as soluções que encontraram diretamente para os maiores líderes da companhia. Diante dos chefes, que eles não encontram no dia a dia, os técnicos da manutenção puderam narrar os desafios que superaram para alcançar o máximo de eficiência em cada equipamento. Por tudo isso, os aprendizados são permanentes e mesmo neste momento de pandemia, quando o Aquila precisou suspender atividades em company, a empresa reconhece que a maturidade alcançada pelas equipes de manutenção é duradoura. Com o método que implementamos e com as rotinas que criamos, mesmo já sem ter aqui os colegas do Aquila na fábrica connosco a trabalhar neste momento, a verdade é que muitas dessas experiência ficou e está a ser consolidada. E, portanto, sim, acho que podemos considerar que ficaram mais maduras os nossos técnicos, as nossas equipas no desempenho das suas funções. Foi um trabalho de equipa e não um trabalho apenas do serviço de manutenção com supervisão do Instituto Aquila. Eles, o Instituto Aquila e nós, fomos um só. E agora, vamos continuar o nosso bate-papo com o consultor Pedro Lima, que participou de algumas etapas desse processo de consultoria para a Superboc em Portugal. Pedro, a gente sabe que nessas soluções que o Aquila oferece, a gente pode ter um nível de complexidade muito alto, muito grande, ou a gente pode ter ideias extremamente simples de implementar. Nessas suas andanças por aí, que tipo de solução, que tipo de ideia que a gente encontra nos clientes? Olha, Tânia, de fato, sim, existem ideias que surgem que são simples, ver e agir, como por exemplo, nós estamos na oficina, o mecânico tem que deslocar até o bebedouro para beber água. Ele gasta 5 minutos para ir e 5 minutos para voltar, ou seja, são 10 minutos do tempo de fato que o mecânico tem que estar com a mão na massa, consertando o equipamento, perdidos por um bebedouro. O que a gente faz? A gente transporta esse bebedouro para perto da oficina, onde ele perdia 10 minutos, num dia inteiro, vamos dizer que perdia meia hora, 40 minutos, ele passa a perder 10 minutos, porque esse bebedouro sendo mais perto, ele vai, bebe água e volta mais rápido. Como exemplo de problemas mais complexos, a gente pode dar, por exemplo, a revisão de um motor de um equipamento. A gente sabe que todo equipamento vem de fábrica com um cheque de 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros. A gente, às vezes, verifica que nas empresas, ou essa revisão está sendo um tempo menor ou maior, podendo ocasionar um prejuízo maior para a empresa. Então, o que a gente faz? A gente pega, olha para o todo, vê onde estão os gargalos, onde estão os problemas e tenta enfrentá-los da maneira mais fácil possível. E não é só manutenção também que a gente trabalha, né? A gente sabe que o Aquila ele trabalha em todas as áreas, desde o administrativo até realmente a operação. Que outros exemplos que você poderia dar para a gente hoje sobre essas soluções, sobre essas ideias? Tânia, no Aquila a gente trabalha com tudo, né? Produtividade, qualidade, custo, segurança. Uma das soluções, inclusive, que eu
gosto muito de trabalhar a excelência operacional, onde a gente olha por todo da empresa, mapeia todos os processos, identifica os gargalos e tenta quebrar esses gargalos. Lógico que esses gargalos são móveis. Então, hoje a gente está trabalhando, por exemplo, na produtividade de um caminhão. Um exemplo até da mineração que eu posso trazer para vocês aqui hoje. A gente chegou, olhou para a empresa, na mineração, a gente estava transportando 18 toneladas por média por viagem. A gente viu que o caminhão tinha capacidade de transportar 30 toneladas. A gente falou, poxa, por que está acontecendo isso? Então, a gente pega esse problemão, começa a desdobrar em pequenos problemas e vamos resolvendo. No final dessa etapa, desse time de excelência, nós aumentamos de 18 para 26 toneladas, ou seja, um aumento de mais ou menos 40% na produtividade do caminhão. Então, o que isso acarreta para a empresa? O menor custo de transporte, uma produtividade maior, você precisa fazer menos viagens para transportar a mesma quantidade de minério. A partir disso também a gente consegue trabalhar com excelência operacional problemas do administrativo, como por exemplo, horas extras, benefícios que são dados pelos funcionários de maneira errônea. Enfim, o céu é o limite nessa hora, né? E claro que todo projeto de consultoria, o cliente ele já tem uma expectativa de ganho. Então, vale a pena ser um pouco mais conservador ou vale a pena a gente prometer ganhos maiores com metas maiores? Olha, Tainá, a gente tem que entender qual que é a ambição desse cliente, né? A ambição, lembrando aqui, que é o primeiro passo dos 8 passos da excelência, né? A gente tem que entender essa ambição e definir bem essa ambição. Se essa ambição não estiver definida, a gente tem que definir ela. Como? Traduzindo em metas, né? Essas metas, elas têm que ser... Nós temos que ter uma meta global, grandes resultados, mas a gente tem que pegar essa meta global e desdobrar em metas específicas, são os pequenos resultados. Esses pequenos resultados vão garantir essa meta global. Lógico, tudo alinhado com a ambição. E um dos fatores que a gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho como consultora, é o nosso trabalho muito engajado junto ao cliente, né? Nós realmente fazemos parte da equipe do cliente. Muitas vezes a gente sai super tarde, de madrugada, às vezes a gente chega lá cedinho, 4 horas da manhã, trabalha final de semana. Você acha que é importante isso para o cliente? Você acha que ele percebe isso? Olha, Tainá, para mim, o importante aqui é a entrega. E essa entrega tem que ser com qualidade. E nós do Aquila não medimos esforços para garantir essa qualidade. Se a entrega tem um prazo curto e a gente tem que fazer, a gente vai ficar o tempo que é necessário para fazer essa entrega. Nós realmente vestimos a camisa do cliente, nós fazemos parte do cliente. Eu tenho até um exemplo legal que estava trabalhando na mineração e o RH do corporativo falou assim, gente, o terceiro não pode usar o uniforme da empresa. E eu tive que brigar para a gente vestir o uniforme da empresa e o que convenceu a empresa a deixar foi dizer que eu quero fazer parte da empresa, não quero ser visto como terceiro, eu quero ser visto como um funcionário da empresa. A gente literalmente veste a camisa, exatamente. Né? Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Tainá. E a seguir, eu vou conversar com a coordenadora do escritório Aquila Ibéria, Cláudia Bessas, e que conduziu todo o projeto de consultoria que foi feito dentro da Superboc Group, em Portugal. E que você está tendo a oportunidade de conhecer nesse programa. Rapidinho, estaremos de volta. Até já! A Escola de Gestão Aquila está lançando o seu programa de cursos online. Aprenda a cuidar de sua empresa com quem cuida de grandes negócios. Se o que você busca é alcançar novos patamares de resultado, aprender a definir indicadores e metas, resolver problemas crônicos, implementar uma cultura de gestão e padronizar boas práticas, então este curso é para você. Programa de Formação de Gestores. 3 módulos divididos em 15 aulas. Equipe formada por consultores com experiência de mercado e docentes da academia. Exercícios práticos. Tutoria online para todos os cursos. Masterclass ao vivo com especialistas. Programa de mentoria para acompanhamento individualizado. Certificado reconhecido e validado pelo mercado. Faça o que milhares de gestores já descobriram e garanta sua inscrição. Valores promocionais de lançamento. Como engajar os profissionais de uma empresa em torno de um projeto de mudanças que visa controlar custos e despesas e ainda promover a inovação? É preciso ter habilidade e conhecimento. Eu vivo esse desafio nos projetos de consultoria que eu coordeno e eu sei o quanto que faz a diferença a gente ter a equipe do cliente alinhada conosco.
Bom, é sobre isso que eu quero falar agora com a consultora Cláudia Bessas, que coordena o escritório Aquila Iberia instalado em Portugal. É a Cláudia quem comanda a consultoria dentro da Superboc Group, em Portugal, cujos resultados estamos te apresentando nesse programa. Cláudia, bom dia. Aliás, boa tarde para você aí em Portugal. Como que você faz para trazer o cliente para o seu lado logo no início da consultoria? Bom dia, Tayana. Eu acho que a estratégia é humildade, muito trabalho e paixão pelo que a gente faz. O relacionamento do cliente com a consultoria precisa ser um relacionamento de confiança. Então, é muito importante a gente saber ouvir muito mais do que falar, ser honesto, transparente e cumprir com aquilo que se compromete. Outro comportamento que eu acho importante quando a gente chega no cliente é tratar todo mundo de forma igual, do porteiro ao presidente. E se houver resistência, a gente tem que demonstrar que a gente está ali não para apontar o dedo, mas sim para trabalhar junto. E aí, quando isso acontece, as pessoas começam a se aproximar e depois de um tempo, elas embarcam com a gente nessa ambição de criar resultados extraordinários. Cláudia, a manutenção ela é vista como um custo geralmente dentro das empresas, mas você gostaria que ela fosse vista como investimento, certo? Como que você faz isso? Esse é o grande desafio da gestão de ativos. A manutenção é uma área muito ingrata. Quando está tudo bem, ela não é lembrada. Quando alguma coisa quebra, ela é culpada. Do ponto de vista da gestão, existem 23 processos que precisam ser trabalhados em níveis diferentes dentro da área da manutenção para garantir o aumento da confiabilidade dos equipamentos, a redução do risco e o uso otimizado dos recursos. Quando o gestor trabalha esses 23 processos, ele consegue ter maior previsibilidade sobre as falhas e também cria ferramentas para ser capaz de aumentar o ciclo de vida dos seus ativos. E aí a manutenção passa a ser vista de uma outra forma. Cláudia, à medida que o projeto vai andando, a gente tem os rituais de gestão, esses pontos de governança, e a gente permite que os trabalhadores tenham a oportunidade de apresentar os seus projetos para as grandes lideranças da empresa, né? Qual é o efeito disso? Essa é uma das coisas que mais me motiva na consultoria. A gestão só faz sentido se for para desenvolver as pessoas. E nós na consultoria temos a oportunidade e o dever de trabalhar muito próximo tanto da operação quanto da alta direção. E quando se trabalha a gestão no nível operacional, se descobre grandes talentos. E ninguém melhor do que essas pessoas para apresentar o trabalho que está sendo realizado. Então, esses momentos de governança que a gente cria são momentos únicos, momentos nobres. Ele permite ao executivo desenvolver a capacidade de enxergar com o olhar da operação e também é uma forma de reconhecimento para aquelas pessoas que realmente realizaram o trabalho. Isso motiva mais pessoas a quererem se juntar ao projeto e permite à alta direção ver as pedras preciosas que tem em casa. Cláudia, na reportagem a gente falou um pouquinho sobre o árbitro, né? Que ele fica como um mediador dentro do projeto. Em que situações que o árbitro realmente intervém? Esse é um grande aprendizado dos nossos projetos aqui da Europa. Eu mesmo já tive discussões muito difíceis, muito desafiadoras com árbitros, especialmente holandeses, belgas e franceses. O papel do árbitro é questionar o projeto na sua essência, é verificar se tudo aquilo que está sendo feito realmente agrega valor para a empresa e se as pessoas envolvidas estão suficientemente comprometidas com o resultado. E quando existe dúvida sobre qualquer um desses pontos, ele intervém e aí tira todo mundo da zona de conforto. Cláudia, uma última pergunta. Você que é coautora do livro Formação de Gestores, junto com o nosso diretor técnico Raimundo Godoy, esse livro ele é destinado para pessoas mais iniciantes, para pessoas que têm mais experiência? A inspiração desse livro veio do relato de pessoas que queriam praticar a gestão no seu dia a dia, mas quando iam estudar o tema, se deparavam com literaturas que eram técnicas, difíceis, cansativas. Aí, Raimundo e eu nos propusemos a escrever um livro que traduzisse essas práticas de gestão para uma linguagem simples, que falasse não só com os gestores mais experientes, mas também com os novos gestores. Nós queríamos um livro que inspirasse os novos gestores a praticar a gestão e alavancasse a capacidade deles de produzir resultados. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. A gente deseja muito boa sorte para vocês e nos projetos que vocês estão conduzindo aí na Europa. Obrigada, Tayana. Até a próxima. Até mais.
Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com seus amigos empreendedores o conteúdo desse programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente, que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocoidentidade@aquila.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!